Atenção que a paternidade continua, tá? Só no Brasileirão, em jogos do Brasileirão, nos últimos 9 jogos, 7 vitórias do Vozão contra 2 do Fortaleza. E detalhe, né? O que incomoda mais o lado de lá é isso aqui, cara. Nos últimos 9 jogos, aí contando todos os jogos, o Ceará soma 4 empates e 5 vitórias contra o Fortaleza. Uma invencibilidade que já dura mais de 2 anos, desde 2023, Campeonato Cearense, que eles não vencem a gente, né? E eles estavam contando com essa vitória no Clássico Rei para tentar o diabo dessa virada de chave aí, que parece que quebrou, foi dentro. Fortaleza segue numa crise e aparentemente o Ceará pode estar derrubando o Vojvoda. Nesse momento, estava me preparando aqui para gravar sobre o Clássico Rei de ontem. Tô vendo aqui a notícia no GE que tem reunião de urgência para discutir futuro de Vojvoda lá no Fortaleza. O clube não vence há 9 jogos, são 6 derrotas seguidas. Vergonhas e vergonhas, claro, a gente torce Ceará, a gente tem nada a ver com isso. Até tem, né? Tira um pouco de onda nesse momento, né? Porque é bom, faz bem. Mas nesse momento o Vojvoda tá balançando. Reunião nessa segunda-feira pode derrubar o treinador, tá? De fato, o Clássico Rei pode estar fazendo a diferença para derrubar o maior treinador da história deles, cara. Olha só como é que são as coisas, né? O maior treinador da história deles sendo derrubado, principalmente eu acho que por essa sequência de paternidade. O Ceará é o pai do Fortaleza nesse momento. Há muito tempo a gente não perde. E aí eu vou até trazer falas de jornalistas por aqui nesse vídeo, comentar um pouquinho, resenhar um pouquinho, enfim, reagir a alguns conteúdos nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, compartilha, manda pra geral. Quem puder, seja membro do BPR. Mesmo ter a mensagem de destaque por aqui, entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos pro vídeo. Simbora, galera. Ó, deixa eu reagir aqui primeiro ao Bruno Camarão, tá? Trazendo também essa visão, né? Antes né? Na época, na verdade, que o Ceará subiu, antes de tudo isso, né? Ano passado, o Camarão já tinha cravado que era 6 pontos contra o Fortaleza, em tom de zoeira e tal. E ele fez um vídeo sobre isso, né? Justamente sobre essa paternidade que o Ceará Parabéns a todos que subiram para a Série A. Vai ser muito legal de ver um Ceará e Fortaleza no ano que vem. 2 Cearás e Fortaleza. Vai ser ótimo, né? 6 pontos garantidos. Valeu, Camarão. Ó, nem toda brincadeira tem um fundo de verdade. Mas essa aí não é muito distante da realidade não, né? No primeiro clássico Rei do Brasileirão 2025, o Ceará levou a melhor de novo na temporada, a terceira vitória em 4 jogos diante do maior rival, sobre quem o time do Léo Condé se sagrou bicampeão estadual. Só um minutinho aqui, cara. Deixa eu até ajeitar que tava brilhando a careca do Camarão. Vamos lá. Desculpa aí, Camarão. Uma invencibilidade de 9 confrontos, ó, e não é pouca coisa não. O desempenho não foi brilhante, muito por conta talvez até do temor por uma hipotética derrota. Isso exposto lá no primeiro tempo, isso de lado a lado, só que bem mais do lado do tricolor. Já na etapa final, erro 0 do Vozão, um Galhardo decisivo mais uma vez. Podia ter sido um placar mais elástico se o Fernandinho, o Pedro Raul, especialmente o Lourenço ali no último lance, tivessem caprichado um pouquinho mais. Mas valeu demais. E sempre vale quando o assunto é este duelo local. Foco firme nos 45 pontos. Depois disso, dá para sonhar mais alto. Concorda comigo? Curte e compartilha. Tamo junto. Segue lá, Bruno Camarão, cara, jornalista da Band News FM, obviamente também tem um lado clubista aí, né, torcedor do Ceará, mas sempre com bons comentários aí sobre o momento, e de fato, a paternidade, né, que o Ceará segue no Brasileirão, como eu mostrei pra vocês, cara, no Brasileirão já tinha há muito tempo, né, em 9 jogos, 7 vitórias do Vozão, é a 7ª vitória do Vozão no caso, e agora também nessa sequência recente, mais de 2 anos sem o Ceará perder também, 9 jogos sem perder para eles, cara. Vamos ver mais quem é que estão falando na imprensa ou nas páginas por aí. O Brownie oficial, né? Muito famoso nas redes sociais, também trouxe aí um ponto sobre a paternidade do Ceará. Clássico Rei e no Castelão, né, mandou quem de fato tá mandando nos últimos jogos, nos últimos meses. O Ceará faz 1-0 no Fortaleza, mantém a boa regularidade no campeonato e afunda o rival na zona do rebaixamento. Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse jogo. É evidente que o trabalho do Vojvoda ele tá abaixo, né, daquilo que se espera, daquilo que se pode, mas os jogadores também têm que contribuir, né, cara? Clássico pegando fogo, couro comendo no Castelão. Porra, meu irmão,
paçoca bizarra da defesa do Fortaleza aos 11 minutos. E aí, cara, uma linda jogada do Pedro Henrique, depois do chute do Pedro Raul, Galeano faz no rebote. 1-0 Ceará, e desse modo o jogo... Que baita jogo do Galeano, hein? O segundo tempo do Galeano foi incrível, inclusive com muita intensidade, mas também uma clareza de jogo, né? De se posicionar para fazer o gol, de dar o passe pro Fernandinho, que perdeu o gol cara a cara, enfim. Galeano realmente mostrou muita qualidade nesse jogo. O jogo terminou. O Vozão bateu o Leão, assim como já fez, né, cara, 2 vezes seguidas, né, no campeonato cearense. O Ceará tá vivo na Copa do Nordeste. O Fortaleza foi eliminado. Fortaleza também foi eliminado na Copa do Brasil. O Ceará agora com essa vitória tá em 9º lugar, com 18 pontos na parte de cima da tabela. E mesmo com um orçamento menor, vê o Fortaleza se afundar na 18ª posição. O Leão tá muito mal. O presidente Marcelo Paes, né, emitiu um comunicado dizendo que Vojvoda vai ser mantido até o fim da temporada, mas realmente a situação tá bem complicada. O Vozão, que não tem nada a ver com isso, tá lá na parte de cima. E o Marcelo Paes realmente tinha assegurado, né, a manutenção do Vojvoda, mas, como falei, a notícia de última hora é essa reunião de urgência para discutir o futuro do treinador do Fortaleza, cara. Deixa eu trazer também aqui a visão do Caio César, né? Jornalista também identificado com o Ceará, né? Ele que trouxe aí sua visão. A gente aproveita, eu não sei vocês, mas eu, depois que o Ceará vence, eu saio vendo tudo que é conteúdo, assistindo tudo que é opinião por aí. E aí eu aproveito esse vídeo também para trazer para vocês, tá? Fala aí, Caio. Mas o Ceará conseguiu o que queria. 3 pontos, né? Jogando em casa, diante do seu maior rival, para ganhar ainda mais moral e se sentir ainda mais confiante nessa Série A do Campeonato Brasileiro. É um time que, com o Léo Condé, reconhece suas limitações, mas entrega o máximo em campo. É um time que não tem compromisso em ser brilhante, mas tem um compromisso sempre com o melhor resultado possível. Já o Fortaleza foi aquele time que hoje, lamento dizer, foi um time que se acovardou, né, muito em função das decisões do seu técnico Juan Pablo Vojvoda. Veja, o Fortaleza, atual, quando eu digo atual, em relação ao ano passado, terminou na 4ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, um time de Libertadores da América. O Fortaleza entrou com 4 zagueiros, entrou em campo com 4 volantes. Eu digo 4 volantes porque o Pochettino, embora eu ache que ele é um meia, o próprio Juan Pablo Vojvoda falou em entrevista recente que ele é um volante, ele entende o Pochettino como um volante. Então 4 zagueiros, 4 volantes e apenas 2 atacantes. Pouco de medo, né? Quer dizer, se acovardou. Sim. Foi um time que entrou em campo muito mais preocupado em não, de repente, ser goleado ou não passar um vexame do que fazer alguma coisa do ponto de vista ofensivo. Tanto é que o Fortaleza, pasmem, o Fortaleza, que nessa temporada, repito, é um retrato do que é realmente o Juan Pablo Vojvoda, que eu digo mais uma vez, é um técnico em fim de ciclo, mas deram um voto de confiança, tem que ir até o final. É um técnico que eu teria demitido nessa parada do Mundial de Clubes, mas permanece, perde para o Bahia e agora perde para o Ceará sem o time ter dado um chute a gol. O Fortaleza não deu um chute a gol. No jogo passado, João Ricardo, goleiro, finalizou mais do que os atacantes do Fortaleza. Dessa vez, ninguém finalizou por parte do Fortaleza. O Ricardo fez o gol contra, né? Botou a bola para dentro, realmente. E de fato, bom, deixa eu ver ele terminar, eu vou comentar. Foi uma derrota realmente doída pelo lado do tricolor, pelo lado do Ceará, reitero, é uma vitória de um time que com os pés no chão, reconhecendo suas limitações, vai degrau a degrau se aproximando do seu maior objetivo inicial, que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Sobre essa questão da postura do Fortaleza, cara, eu até falei durante a transmissão que a minha impressão, né, é que eles estavam com medo do primeiro tempo do Ceará, porque nos últimos clássicos o Ceará abriu o placar muito cedo. E isso desmontava a estratégia deles. Eu acho que o Vojvoda foi para esse jogo realmente. Não foi precavido, não. Foi com medo do Ceará. Óbvio, trauma, né? Mais de 2 anos sem vencer. O retrospecto dele em clássico é uma coisa realmente absurda da gente cravar uma paternidade do Ceará sem sombra alguma, né? E aí ele tentou ali uma estratégia de
ser covarde mesmo, foi acovardado. A equipe rival, o Ceará não tem nada a ver com isso, o primeiro tempo foi terrível por conta disso. Segundo tempo, quando o jogo ficou um pouquinho mais solto, o Ceará teve o maior domínio, as maiores chances cara a cara com o goleiro, pelo menos 2 cara a cara com o goleiro. Poderia ter sido 2, 3-0, enfim, o Ceará acabou não aproveitando as oportunidades, mas o que vale são os 3 pontos. Acredito que essa postura do Fortaleza no Clássico tenha pesado aí para essa reunião de última hora e a gente fica observando, né, o que vai acontecer nos próximos minutos e o Ceará já começa também a se preparar para a partida de quarta-feira contra o Corinthians, tá? Deixa eu ver o que é que o Jussier Cunha falou, cara. Vamos reagir também. O Jussier falou aí, ele que tinha cravado, eu acho que foi dos poucos jornalistas que eu vi cravando favoritismo pro Ceará antes da partida, tá? Ele cravou, inclusive ele até deu um palpite 1-0, cravou o resultado. Fala aí, Jussier. Tempo que nem adianta, nem vale a pena a gente comentar. Um segundo tempo em que o Ceará aproveita um erro do Fortaleza, faz 1-0, teve chance de ampliar, mas confirma mais uma vitória, fazendo agora 9 jogos de invencibilidade, desde 23 não perde para o arquirrival, e é bom lembrar que nesse período, boa parte dessa invencibilidade, deste tabu, o Ceará esteve abaixo do Fortaleza em nível de Brasileirão. O Ceará estava na Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza na Série A, ainda assim, time sempre competindo, e em 2025, terceira vitória em 4 jogos, então é inquestionável o momento dos dois times na temporada. O Fortaleza muito mal e o Ceará fazendo um campeonato bem interessante, bem consistente, dentro da realidade, talvez até um pouquinho além do que se imaginava nesse princípio de Brasileirão. Um primeiro tempo que nem adianta, nem vai. Ele botou no texto, né? Venceu o favorito. Foi a terceira vitória alvinegra em 4 clássicos no ano, já são 9 sem perder para o rival. Isso diz muito sobre os respectivos momentos das equipes. Ele colocou aqui na legenda lá do Instagram e também trouxe um vídeo no YouTube, né? Quem puder, assista aí. Jussier sempre trazendo conteúdos aí em suas redes sociais, cara. Cara, é isso. Acho que em resumo, a paternidade continua. Acho que é o grande nome do clássico, né? O que ficou marcado é isso. A superioridade do Ceará, mais uma vez confirmada nessa partida, a crise que permanece lá do lado do Fortaleza e o Ceará que tem um pouquinho mais de tranquilidade agora para as próximas partidas. 9ª posição, dá sim uma tranquilidade, com jogamentos, ainda tem um jogo contra o Fluminense para fazer, 18 pontos e agora pega o Corinthians quarta-feira. A gente comemora basicamente até hoje, né? Hoje a gente ainda tira onda, comemora, aí hoje à noite a gente já pensa no time do Corinthians que perdeu para o Red Bull Bragantino dentro de casa. Uma partida que eu digo que é possível, né? É o tipo da partida que a gente fala que é acessível, respeitando a grande equipe do Corinthians, mas eles passam por problemas também, pressão administrativa, pressão fora, dentro de campo, enfim, e a gente precisa se aproveitar disso também, pontuar nesta quarta-feira. O Ceará que segue numa sequência muito pesada, né? Domingo tem Internacional fora de casa, tá? Então ainda vai ter Cruzeiro esse mês, daqui a pouco, no começo de agosto, tem Flamengo, Palmeiras. O máximo que puder pontuar é melhor para ter o máximo de pontos possíveis nessa virada de turno, né? Essa virada aí de jogos de ida para jogos de volta que termina, né? Os jogos de ida no começo de agosto. Será precisa aí ter uma arrancadazinha, aquela gordurinha para não sofrer no campeonato. Será com 18 pontos, está a 7 do Vitória, que é o primeiro do Z4. Fortaleza se afunda no Z4. Com 10 pontos, um jogo a mais, inclusive, né? Que boa parte da Série A, inclusive mais do que o Ceará. Tem 13 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. É uma campanha terrível, tenebrosa. E por isso, a gente nunca viu o Vojvoda tão perto de cair, tá? Tão perto de uma queda. Tá bem próximo. Vamos ver se isso vai se confirmar ou não. Mas a gente vai se preocupando com o nosso aqui, que o Ceará se mantenha longe desse Z4 e consiga o máximo pontos possível para chegar aos 45 pontos o quanto antes. Beleza? Gostaram do vídeo, galera? Deixa o like aí, compartilha, manda pra geral, manda nos grupos, engaja por aqui, aperta no hype, enfim, cara, é muito importante a sua participação e até a próxima. Valeu, é isso. Bora, Vozão!